Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, a partir do verso 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens ficam cansados e exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Paizinho, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de compartilhar a sua palavra. Obrigado pela oportunidade de receber da sua boa porção, de receber dessa sua boa parte para nós, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor, e que eu possa nessa noite não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer e ministrar os nossos corações. Nós te louvamos, te adoramos em nome de Jesus, amém. Galera, seguinte, eu queria falar um pouco sobre vocês, sobre o tema dessa mensagem não é hora de parar. O que eu quero falar com você sobre isso? Sobre essa não é hora de parar. Nós viemos desses dias de retiro, algo intenso, uma busca, nós até compartilhamos aqui agora no celulão, falando sobre essa importância daquilo que Deus fez lá, e perpetuar e continuar queimando o nosso coração por aquilo que eles têm colocado em nós, acendendo essa chama em nós. Então nesse retiro, nós conhecemos mais a Deus. E eu te pergunto, quem é Deus para você? Quem você conheceu nesses dias que você se retirou e ficou imerso nesse universo da presença de Deus? Quando a gente falou no retiro, que a gente falou, tirou o celular, deixamos para tirar as distrações, tudo aquilo que podia incomodar ou distrair você cumpriu com isso, a gente celebrou esse momento. Só que como a gente sempre fala, e a gente falou isso, segunda-feira chega. E como é que foi essa sua segunda-feira pós-retiro? Como foi a igreja de segunda-feira? Como foi a igreja durante a semana? Porque nós temos muitas distrações, coisas que nos impedem de tirar de um foco. Naquele dia nós realmente isolamos, ficamos sem rede social, ficamos sem séries, sem televisão, sem o TikTok, Instagram, tanta coisa que nos tira a atenção e focamos. Mas quando a gente traz para a realidade e a gente volta para o mundo onde joga informações para a gente, joga excesso de informações, o mundo é preocupado, notícias, séries, tudo que destrói. Como ficou o nosso coração frente a tudo isso? E eu quero falar com vocês justamente sobre isso, sobre a gente entender que não é hora da gente parar e não permitir que a gente caia nessas distrações, mas que você precisa estar em movimento. Nesse retiro foi um start para muita gente, foi o início de muitas coisas que Deus falou, palavras proféticas, confirmações de ministérios, confirmações daquilo que Deus já havia falado. E aí você saiu movimentando, vamos com tudo, vamos continuar, vamos para frente. E aí chega a primeira adversidade, a gente para, a gente se assusta, ou as primeiras distrações, e a gente fica sem entender, para tudo. A gente fica ocioso de novo, para cima do estoque, para cima do estoque, para cima do estoque, só passando e curtindo. Mas a vida que a gente precisa curtir, a gente vai deixando de lado e vai esfriando nesse momento. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre Deus. Ele reage ao nosso movimento. Deus, ele sempre espera da gente algo que a gente faça para ele poder reagir. O primeiro grande movimento foi Jesus Cristo na cruz, quando Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Ele entregou tudo por mim e por você, para que a gente tivesse esse acesso. Ele fez o primeiro movimento, que eu sempre brinco, eu falo que a vida do cristão é um jogo de xadrez, é movimentando. Ele movimenta, outro movimenta. Ninguém vai sair mexendo de qualquer jeito no jogo de xadrez, mas espera o momento certo. Deus movimentou, e ele espera o quê? Que a gente movimente até ele, que a gente vá até ele e faça esse mover. Vamos lá com a gente? Vamos lá comigo? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha lá. Aqui. Tiago 4, 8.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aqui ele está falando sobre o quê? Qual que é o contexto sobre isso? Sobre essa forma da gente estar junto dele, sobre a gente se achegar perto dele, para a gente estar próximo daquilo que ele tem para nós. Nós temos que entender o que ele está pregando sobre nós, é sobre esse lugar, um lugar de purificação. Ali ele continua falando: purifique-se, lave, santifique-se, aproxime-se de Deus. Então nós temos um grande movimento nesse dia. Nós nos aproximamos dele, abrimos mão do nosso fim de semana, abrimos mão das nossas redes sociais, abrimos mão das nossas séries, para o quê? Se aproximar dele. E nós fizemos isso, nós fizemos esse primeiro movimento. E agora, eu paro? Não, continue se movimentando. É nisso que eu quero falar com você. Deus, ele responde rápido em nossas vidas, sobre a presença dele. Quando nós queremos algo, ele responde com a presença dele. E assim, vamos movimentando. Ele espera de nós o que? Ele espera pra gente esse coração que anseia e deseja por ele, entrar na presença dele, para a gente conhecer os desejos do coração dele, estarmos juntos, próximos dele. Em Salmos capítulo 37:4 fala assim: deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Uau, qual que é o desejo do seu coração? Ter um carro, ter uma casa, ficar milionário e ganhar na Mega Sena, é isso? Não. Ele fala sobre o desejo do nosso coração, sobre o quê? Estarmos próximos dele. Quando a gente fala sobre o nosso coração ser enganoso, a gente acha que quando a gente lê esse versículo, pode achar que atender o desejo do nosso coração é o desejo daqui, a nossa carne. Mas quando ele fala, quando o salmista fala sobre aproveitar e deleitar os desejos do coração, é quando estamos mais próximos dele, mais sabemos o que ele quer de nós, mais sabemos o que ele espera das nossas vidas e mais desejamos aquilo que ele quer para nós. Então por isso que quando eu falo sobre o movimento, eu não ficar parado em entender aquilo que ele quer. Então o pastor está querendo dizer que é pecado eu desejar coisas dessa carne? Não estou falando que é pecado você desejar ter uma casa, você desejar ter um conforto, ter um bom emprego para sua vida, para sua família. Não, isso não é pecado. Mas é sobre aonde está o seu coração neste lugar. Um coração que se aproxima dele, um coração que se movimenta até ele, entende qual é o desejo do coração de um pai. Se você chegar hoje na sua casa e perguntar para o seu pai o que ele espera de você, tenho certeza que seu pai tem na língua, vai falar sobre o quê? Me obedeça, estude, busque, mas para você ter coisas lindas. Seu pai vai pensar sobre o que? Seu crescimento. E assim da mesma forma com Deus. Se a gente chega a ser perto de Deus, você acha que Deus vai falar assim: eu quero que você seja o cara mais rico do mundo. Você acha que Deus vai chegar para você? Não, ele quer saber o quê? Que você tenha mais intimidade com ele. Assim como seu pai aqui na terra, quando você pergunta, ele não vai querer que você dê dinheiro para ele. Ele quer que você obedeça e cumpra as suas ordens. E quando a gente vai para Deus é a mesma coisa. O que Deus espera de nós? Que a gente chegue mais próximo ao coração dele. Continue esse movimento daquilo que ele despertou em nós nesses últimos dias. O movimento de busca pela presença. O mover começa quando nos movimentamos. A gente espera um mover do Espírito, a gente fica esperando um mover do reteté, das coisas acontecendo, mas a gente esquece de se movimentar. A gente fala: Deus move, e aí Deus move e a gente fica parado, assistindo, esperando e se movimento. Enquanto Deus está esperando que a gente continue se movendo. E é por isso que eu falo: não é hora de parar, é hora de continuar buscando a presença dele, continuar buscando e se enchendo daquilo que ele tem para nós. Deus, ele espera de nós uma adoração genuína. Ele não deseja apenas a nossa presença no meio da adoração. Ele espera que nós sejamos esses verdadeiros adoradores, que adore em espírito e em verdade, que busque ele de coração, que queira saber quais são as reais intenções que Deus espera de nós. Vamos lá? João capítulo 4 versículo 23. Se você está anotando, pega sobre isso. Mas ele deseja sobre a diferença de... Eu já comentei isso com vocês sobre o verbo to be, né? O ser e estar. Aqui é muito claro sobre isso quando a gente fala sobre a adoração que Deus espera de nós. Não é só estar na adoração, mas é fazer parte dessa adoração. É querer estar nesse ambiente onde a presença dele se move. Tem pessoas que estiveram esses dias com a gente, tem pessoas aqui na igreja, no culto, que só estão de corpo presente. E eu sei disso. Vocês sabem disso.
É sobre você só estar no culto. Talvez para obedecer aos seus pais, talvez para você ter alguma coisa que seu pai negociou com você, que se você vier na igreja, ele libera você para fazer outra coisa, para jogar videogame, para ganhar um tênis, para ir a algum lugar que você queira, as negociações. Então muitas pessoas estão aqui só de corpo presente, mas não estão porque querem. E é nesse ponto que muda, quando a Bíblia fala sobre o Pai, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Procurar adoradores é sobre essa questão de o quê? Pessoas que queiram o adorar. E quando o céu procura algo, é porque está em falta aqui. Não no céu, estou falando aqui na terra. Quando ele procura, que ele está procurando adoradores aqui. Porque não tem muitos adoradores. Tem muitas pessoas no meio da adoração. Num culto onde está tendo adoração, está cheio de gente. Aqui a gente teve agora um momento de louvor e adoração. Estava todo mundo aqui. Mas quantos estavam verdadeiramente nessa adoração? Quantos estavam participando e adorando o Pai? Quantos estavam se movendo atrás desse mover? Estar com alguém é querer estar com esse alguém. Eu sei porque eu falo muito isso, porque eu sou casado, né? E a Lenara, ela tem o tempo de qualidade como uma das linguagens de amor dela. Querer estar com ela. Não basta eu estar, eu preciso querer estar. Consegue entender um pouco essa diferença? Mais ou menos? Então vamos lá. Tive um tempo atrás, logo no começo do meu casamento com a Lenara, a gente estava tendo muitos ajustes, né? Os DRs, né? A gente vai ajustando, vai alinhando. Primeiro ano de casado, ajustar. Vamos, como é que vai ser aqui, isso aqui? Como é que funciona? Eu lembro que um dia eu estava tendo uma conversa, dessas conversas sérias com ela. Aí meu celular vibra. E o que eu faço? Como uma pessoa sábia, inteligente, pego o celular e olho. Não! Né? Como um trouxa. A minha esposa falando, abrindo o coração, eu pego o celular para ver o que estava acontecendo. Para quê? Gente, eu tomei uma bronca absurda. Absurda, assim. Você não tá comigo. Você não me entende. Você não olha para mim. Eu só tô mexendo no celular. É uma mensagem, não tem nada demais. Não. Eu precisava estar presente naquele lugar. Por quê? Quem estava certo e errado? Ale. Era um momento onde a gente estava se ajustando, onde precisava conversar. E eu, para mim, era só mais um momento. Que ela estava desabafando. Ela tá falando, vou continuar ouvindo. Meu, você é doido, velho. E a gente faz muitas vezes isso com Deus. Só que Deus, ele não vai agir dessa maneira com a gente. Ele é um misericordioso. Porém, eu precisava entender que a minha esposa é minha prioridade. E quando ela estava falando, abrindo o coração, nada poderia tirar a minha atenção dela. Eu estava presente, mas eu não estava presente. Quase isso. Meu corpo estava lá, mas minha cabeça não. Ela falava, mas eu estava distraído, olhando outras coisas. Então, sobre essa diferença de você estar no lugar e querer estar no lugar, faz muita diferença. E é isso quando a gente faz aqui a palavra de Deus, sobre quando ele fala que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É sobre o quê? A genuinidade, ser genuíno, uma adoração que busque e queira estar no meio da adoração. Porque eu posso estar na igreja, eu posso estar na vigília, eu posso vir no culto, eu posso ser filho de crente, eu posso ser filho de pastor, eu posso ser filho de líder, eu posso vir todos os sábados aqui de corpo presente, mas eu posso não estar presente, porque eu estou olhando para o lado de fora, eu estou pensando em outras coisas, eu não estou tendo compromisso com Deus. Porque não basta eu estar no lugar para querer ser esse lugar. Eu preciso querer permanecer. Eu preciso querer uma mudança que move aqui de dentro. É querer estar. Então a gente está vivendo nesses dias do retiro, onde entendemos esse lugar, nos movimentamos, viemos para esse lugar, mas a gente está ainda querendo viver como uma religiosidade. Só vem na igreja porque o pai obriga, só vem porque faz parte da rotina e faz parte da vida. Eu cresci assim. Eu cresci de um jeito para mim que eu não sabia o que fazer no sábado à noite, porque eu achava que sábado e domingo era o dia da igreja. E quando eu tinha decisões para fazer, não queria até, estava afastado de Deus, eu ia continuar vindo para a igreja. Por quê? Porque fazia parte da minha rotina e não da minha paixão. Eu estava na igreja porque eu descobri que a igreja é um lugar para estar. Eu não tinha entendido que a igreja é um lugar para se adorar. Adorar a presença de Deus. Então para mim era um clube
era onde tinha meus amigos, era onde tinha minha rotina, onde eu tinha uma vida, mas não me aprofundava naquilo que ele tinha para mim. E eu não entendia que o mover só começa quando eu me movimento, quando eu entendo que eu preciso estar nesse lugar, quando eu preciso entender que eu preciso permanecer até o fim. Permanecer aonde? Na presença, querendo estar com ele, não desanimando, mas permanecendo aonde, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Quando a gente lê o texto no início lá de Isaías, e ele fala um trecho sobre o quê? Sobre o que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Cara, a gente fica desanimado. Vai ter momentos que você vai ficar desanimado de vir para a igreja. Vai ter momentos que você fica desanimado de você fazer a sua devocional. Vai ter dias que você é desanimado. Mas quando a gente busca nele, entende esse lugar, ele traz um renovo sobre nossas vidas. E nós encontramos essa força nele, para permanecer naquilo que ele tem para nós. Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por situações que tiveram que esperar, entender o movimento e continuar permanecendo firme nesse lugar. Abraão precisou esperar 25 anos para a promessa que Deus tinha para a vida dele se cumprir. Ele não conseguiu entender o que Deus tinha para ele, e por pouco, quase pouco, ele perde tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, por conta de querer achar e fazer do seu jeito, e não se mover na forma como Deus tinha falado. Permanecer nele, não desanimar, não desistir, é confiar plenamente naquilo que ele tem para as nossas vidas. É confiar do que a palavra que foi dada a você, a palavra que você recebeu nesse retiro, os sonhos que Deus te deu nesse retiro, as visões que ele te deu, vão um dia se cumprir. Por quê? Você não parou. E muitas vezes o parar é querer fazer do nosso jeito. O movimento, continuar movimentando o quê? É naquilo que Deus tem pra gente. E a gente para muitas vezes porque a gente acha que não, então eu vou parar porque eu vou fazer agora do meu jeito. Abraão estava assim. Demorou 25 anos para cumprir a promessa, mas ele tentou dar um jeito nele. E aí, em vez de esperar a promessa se cumprir por Isaac, veio por Ismael. Ele acelerou um processo porque ele quis fazer do jeito dele. Ele parou de se movimentar por uma palavra que Deus tinha dado para ele e começou a se mover pelo jeito que ele achava. E com isso, quase encadeou grandes coisas que perpetuam até hoje sobre essa linhagem. Outra pessoa, Naamã, um cara, um general do exército sírio, cara top, leproso. Aí uma garotinha que trabalhava para ele, uma serva, uma moça lá, chegou e falou: tem um cara lá na minha terra, um profeta que ora e cura, vamos lá conversar? Tá bom, bora, vamos lá. Chegou, nem recebeu, mandou o servo dele falar: fala lá pra ele que ele precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Cara, na mão olha assim e fala: você tá doido, velho? O que esse cara tá falando, mano? Como assim? O cara nem veio até mim, manda um outro falar, e eu preciso me banhar no Rio Jordão, que é um rio nada a ver. Tem um rio muito melhor lá na minha terra, lá onde eu moro, tem um riacho mais bonito, tem que vir aqui nisso. Aí o cara olhou assim e falou: Naamã, se ele tivesse pedido coisa difícil pra você não ia fazer? Então eu só pedi pra você mergulhar 7 vezes no rio. Vamos lá. Não perca aquilo que Deus tem pra sua vida. Sobre obediência. Nós entendemos sobre a espera com Abraão, entender que existe um momento certo para cada coisa. Entender sobre obediência, que Naamã falou sobre o que? Cara, são coisas simples, coisas do ordinário que a gente fala, coisas do cotidiano que Deus vai falar para você, despertar, e você tem que cumprir e obedecer. E fala: Naamã, mergulha 7 vezes. Mergulhou 1, 2, 3, 5, 7. Até o quê? Ser curado. Se ele parasse na 3ª, se ele parasse na 4ª, se ele parasse na 6ª, ele ia viver essa história de cura. E para nós muitas vezes é assim. Nós não sabemos esperar o tempo, o momento. Às vezes Deus manda a gente esperar, como fez com Abraão. Às vezes ele manda fazer algo e tem que obedecer, como Naamã. Não, obedecer eu digo de imediato, fazer as coisas rápidas. Entender aonde nós estamos, aonde está o nosso coração. O que eu falo para vocês, que não é hora
de você parar e achar que as coisas vão acontecer do seu jeito e da forma como você acha que tem que ser. Deus, Ele quer mover e manifestar em nós aquilo que Ele ativou nesses dias do retiro. Nós precisamos entender a oportunidade de aplicar o tempo da espera e o tempo da obediência. Paulo e Silas estavam na prisão, presos, acorrentados. Começaram o quê? A adorar. Podiam estar parados fisicamente, tentaram parar eles, mas eles estavam com o coração se movendo em amor e paixão por Deus. E eles fizeram o quê? Durante a madrugada toda? Adorando, sendo verdadeiros adoradores. Dentro da igreja? No ar-condicionado, sentado na cadeira, na poltrona macia, bonitinha? Não, numa prisão, acorrentados. O que aconteceu naquela prisão? Veio um terremoto, abriu as correntes, as cadeias se abriram, e eles podiam pronto fugir. O que eles fizeram? Permaneceram. Entenderam que eles estavam no lugar, que eles tinham que fazer a diferença naquele lugar. Para o quê? Obediência. Espera e obediência. Uma dupla que soube entender esse lugar de adoração, que não é aonde você está, mas é sobre o seu coração. E entender no momento de esperar e de obedecer. A partir disso, grandes coisas aconteceram na família daquele carcereiro, que quando ia se matar, falando que agora todo mundo foi embora, eu vou morrer, vou matar, ele falou: faz isso não, a gente está aqui. E apresentou a Cristo para ele, sobre a oportunidade de não fugir, mas de entender aquilo que Deus tem para o nosso coração. E como é que eles sabiam que era oportunidade? Porque vem cá, vem comigo, você está preso, acorrentado. Cara, abre a cela que você está preso, você está solto. O que você vai fazer na hora? É livramento de Deus, velho. Não é certo? Pô, se sou eu que estou lá preso, velho, abre as cadeias, eu vou embora, mano. Deus abriu aqui, ó, estou vazando. Por que eles não vazaram? Porque eles entenderam o lugar que eles tinham que estar. Eles entenderam que o lugar deles não era sobre fugir, mas é sobre permanecer naquilo que Deus tinha para eles. E como é que eles sabiam disso? Com o coração perto de Deus. Quanto mais perto do coração de Deus, mais você vai saber o que Deus tem para você. E você consegue entender quando é livramento e quando é oportunidade de pregar o evangelho. A gente podia sair daqui agora e falar para vocês, todo mundo saindo do retiro, e falar: nossa, pastor, vamos ver só no retiro, vamos ficar só em retiro, vamos ficar só nesse lugar. Não é bom, é bom. Com galera crente, com galera apaixonada por Jesus, adorando, buscando. Até aqueles que não queriam se envolvem nesse lugar, permanece, demora para pegar às vezes no tranco, mas fica. Mas sabe o que Deus está falando sobre esses exemplos que a gente está dando para você? É sobre você entender o seu lugar. Muitas vezes é no meio da prisão. Não na prisão literal como Paulo e Silas, mas lá talvez na sua escola que você não queria estar, na sua família que você não queria estar, na rua que você não queria estar. Mas é a oportunidade de você levar o nome de Cristo para esses lugares. Por isso, não é hora de você parar, mas é hora de você permanecer, continuando se movendo, levando o evangelho e entendendo aquilo que Deus está te dando de oportunidade. Com o coração queimando com aquilo que Ele tem para nós, buscando. Continue respondendo a esse chamado. Continue respondendo aquilo que Deus tem colocado nas suas vidas. Ele espera de vocês um coração genuíno, de verdadeiros adoradores, que entendem o momento, que estão tão perto do coração do Pai, que sabem o que Ele quer para o seu coração e para a sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Esse é o tempo que muitas vezes a gente está muito empolgados. Estamos empolgados nesse pós-retiro. Estamos com o nosso coração queimando. Estamos vendo mover. E aí você chega lá na tua escola, não acontece nada. Você chegou outra vez na sua casa e não aconteceu nada.
Mas o que Deus quer falar para você é sobre: não fique parado. Continue movendo aquilo que Deus tem para sua vida. Continue movendo esse coração apaixonado por Cristo. Não é hora de você desanimar. Não é hora de você abandonar e largar tudo. Passou a primeira semana. Como você vai permanecer com esse coração queimando por Cristo? Alimentando essa chama todos os dias, com seu tempo de oração em busca por Ele. Como eu falei, é lindo. Por mim eu também oraria no retiro a vida toda, que é gostoso, você está lá. Mas entender que o nosso campo não é lá. Nós não podemos viver só de retiro, só no retiro. Mas nós precisamos entender que nós temos que ser cheios para incendiar outros, cheios para gerar salvação na vida dos outros. Não é hora de você parar, mas é hora de você continuar se movimentando naquilo que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que nosso coração possa continuar permanecendo em Ti, Pai. Mas que nós possamos continuar buscando a Tua presença todos os dias, Deus. Papai, nós entendemos que o mundo vai nos pressionar, vai tentar nos desanimar, mas nós entendemos, Paizinho, que o Senhor vai nos sustentar e fortalecer, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Paizinho, nós não queremos nos mover por situações, nós não queremos nos mover por aquilo que o mundo diz que nós temos que nos mover, mas nós queremos nos mover pela Sua palavra, Pai. Pai, nós entendemos que a Sua presença, ela não é sentida com pressa, não é um interruptor que liga e desliga, mas é algo, Paizinho, cultivado como um coração genuíno de um pai e filho, com intimidade. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos neste lugar, Pai, onde a Tua presença, Senhor, nos basta. Onde, Pai, que tem um coração genuíno de um verdadeiro adorador, Pai, que não quer só assistir uma adoração, não quer estar só no meio da adoração, mas que quer ter esse coração de adorador e ser essa adoração. Pai, ajuda os meus irmãos aqui a permanecerem firmes, Pai, neste lugar, Senhor, entendendo que não é hora de parar, mas é hora de continuar se movimentando para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Paizinho, continua acendendo a chama no nosso coração, que nós possamos cultivar esse lugar, Pai querido, fechando, entrando no secreto, fechando a porta, Pai, e buscando a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a termos cada dia mais intimidade com a Tua presença, conhecer mais o Seu coração, conhecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor espera de nós, para que nós possamos desfrutar, Pai, do Seu amor. Pai, dá força e graça, meus irmãos, Senhor, para que no dia da adversidade eles possam permanecer firmes contigo. Entender que momentos de, assim como esse, como um retiro, como um lugar, uma conferência, é tão gostoso, mas existe um propósito para tudo isso, que é ser cheio para levar a Sua palavra e a Tua presença aos outros. Nos ajuda, Deus, a permanecermos neste lugar com o coração queimando de paixão por Ti. Pai, que essa chama que iniciou, Senhor, na semana passada possa permanecer queimando, Pai, que durante essa semana, durante esses próximos meses, durante esses próximos anos, Senhor, que isso vai ficar marcado em nosso coração, Pai, entendendo este lugar que o Senhor tem para nossas vidas. Derrama graça e favor sobre nós, Senhor. Nos ajuda. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.